Meu nome é Luiz Carlos, sou proprietário da Cenário Balões, vivo em Guarulhos e a Cenário Balões fica em São Paulo. Bom, eu sou filho de 2 nordestinos, meus pais vieram para São Paulo quando eram ainda muito jovens, se conheceram aqui, se casaram aqui e na minha infância a gente sempre teve uma infância muito humilde, bastante pobre até, e eu sempre estudei em escola pública. Quando eu era jovem, meu maior objetivo era ser professor de educação física. E para conseguir fazer isso, eu trabalhei como servente de pedreiro, ajudante de pintor e até como guarda de presídio, até finalmente conseguir meu título de professor de educação física. Uma profissão que eu desenvolvi durante 10 anos. Durante 10 anos eu dei aula para crianças, em clubes aqui de São Paulo, em academias. Cheguei a abrir uma escolinha de futebol de salão para crianças de 7 a 12 anos. Por um tempo ela teve um bom resultado, mas depois, por uma série de fatores, a gente quebrou. Também, durante a faculdade ainda, uma vez uma pessoa foi vender lá na faculdade pra gente uns mapas onde a gente estudava corpo humano, uma série de coisas. E eu achei que aquilo também era uma oportunidade de negócios. E comprei um monte de mapa para vender. Eu não consegui vender nenhum, tive que perder todo o material, então isso também não foi uma experiência bacana. Enfim, tive várias tentativas de fazer negócios diferentes desses que eu faço hoje, mas nenhuma tinha dado tão certo. Mas eu nunca desisti. Cada vez que eu fazia um negócio e ele não dava certo, aquilo era um aprendizado que a gente ia somando, que mais tarde ajudou bastante no negócio que eu tenho hoje. Em 1997, lendo a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu encontrei uma oportunidade de negócio que era a locação de brinquedo. Na verdade, era a locação de pula-pula, aqueles brinquedos que as crianças ficam pulando nas festas infantis. Aquilo me chamou muita atenção porque, como eu só trabalhava durante a semana, e isso era uma atividade de final de semana, eu imaginei que eu pudesse conciliar os dois negócios. E sem pensar, eu fui e comprei meu primeiro pula-pula e comecei a fazer locação. Por incrível que pareça, o negócio deu muito certo muito rapidamente. E aí eu comprei mais um segundo pula-pula, depois eu comprei mais algumas piscinas de bolinha e foi assim que eu entrei nesse mercado de festa infantil. E eu trabalhei com isso, fazendo locação de brinquedos, durante aproximadamente 5 anos. Durante esse período que eu estava trabalhando com locação de brinquedos, por estar nas festas infantis, eu comecei a ver alguns balões nas festas. E aquilo começou a me chamar bastante atenção. Como eu já trabalhava com as festas infantis, eu queria colocar algo mais para acrescentar e aumentar o ticket médio da minha venda. Em 2001, eu decidi fazer o meu primeiro curso básico de balões. Isso foi no final de 2001, outubro ou novembro mais ou menos. E a ideia, quando eu fui fazer esse curso, era simplesmente colocar aquelas molduras, aqueles arcos de balões nas mesas de decoração, que era o que se via naquela época. Quando eu cheguei lá, eu fiquei totalmente surpreendido, porque eu descobri que era possível fazer muito mais do que eu havia imaginado. E eu aprendi a fazer simplesmente um arco de balões e um mural de balões, mas aquilo me pareceu algo tão fácil de fazer e ao mesmo tempo tão encantador, tão mágico e que me daria tantas outras possibilidades além daquele arco tradicional, que foi amor à primeira vista. Eu me apaixonei por balões naquele dia. Nessa época, em 2001, quando eu terminei esse primeiro curso básico de balões, eu ainda trabalhava com locação de brinquedos na minha própria casa. O escritório era na minha sala e eu não tinha dinheiro suficiente para investir num novo negócio que era decoração com balões. Então eu me lembro como se fosse hoje, o investimento foi algo perto de R$1.000. Os R$1.000 foram para pagar o curso, que deveria custar mais ou menos uns R$400, alguma coisa assim. O inflador, que deveria custar algo em torno de R$200, R$250. Alguns pesos de base de ferro, cano de PVC. E basicamente esse foi o investimento que me fez iniciar nesse negócio de decoração com balões. Em 2002, no começo do ano de 2002, eu comecei a vender as minhas primeiras festas de decoração com balões. Na verdade, não eram festas de decoração com balões, era a locação da piscina de bolinha e do pula-pula, e eu oferecia para o meu cliente também um arco e 6 pingentes e 2 colunas. Era quase que um pacote para conseguir vender decoração para as festas infantis. E isso foi dando para a gente a possibilidade de ganhar experiência, aprender com os nossos erros e acertos. E foi assim, aos poucos, que a gente começou a entender que a gente era capaz de trabalhar com balões de maneira profissional.
Eu trabalhei assim, dessa forma, trabalhando com brinquedos e decoração com balões, durante aproximadamente um ano e meio. Claro, a decoração com balões a cada dia ia crescendo, a gente ia aprendendo coisas novas, ia oferecendo coisas diferentes e aprendendo com a experiência a gente pôde cada dia aumentar um pouco mais o ticket de balões em relação aos brinquedos. Em junho de 2002, aconteceu mais uma coisa que mudou bastante a minha história. Eu participei pela primeira vez de um evento internacional. Foi o SIAB, Seminário Internacional de Arte com Balões, que aconteceu em Santos, em São Paulo. Foi um evento de 4 ou 5 dias e naquela época os instrutores eram todos estrangeiros. E aquilo era para mim um primeiro contato com os balões, não só de coisas que se faziam no Brasil, mas coisas que se faziam no mundo inteiro. Então eu aprendi tantas coisas, tantas técnicas, tantas possibilidades com balões, que eu saí dali depois de 4 ou 5 dias com uma convicção muito grande. Eu não ia mais vender arco de balões. Eu só ia, a partir daquele dia, vender coisas mais elaboradas, porque o mundo dos balões se abriu para os meus olhos. Eu sabia que a partir dali, com as técnicas, com os conhecimentos que eu aprendi, com as coisas que eu vi e ouvi, eu era capaz de propor algo para o mercado que o mercado ainda não tinha. Sair daquela mesmice de fazer arcos, colunas, pingentes, coisas em espirais e criar esculturas e criar cenografias com balões. E foi um pouco por causa disso, dessa coisa de ver a cenografia com balões como uma coisa importante na minha vida, que no início de 2003 eu resolvi criar o nome da minha empresa que ela tem hoje. Na época eu participava de um grupo de internet, a internet ainda era muito incipiente no Brasil, mas nós já tínhamos um grupo na internet. E eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo dizendo que eu vou usar um nome chamado Cenário Balões. E perguntei, né, se no Brasil alguém usava esse nome, se ninguém usasse, obviamente, eu a partir dali ia começar a usar. Claro que teve uns amigos meus engraçadinhos que falaram, não usava, mas vou registrar agora. Na verdade, felizmente ninguém usava esse nome, acho que ninguém tinha pensado nesse nome. E a partir daquele dia, já no grupo da internet, eu decidi que aquele seria o nome da minha empresa. E por uma questão muito simples, eu não queria vender coisas banais, coisas simples com balões. Eu queria realmente criar cenografia e daí veio o nome Cenário Balões. Em 2003, mais ou menos em junho ou julho também, eu participei de um evento que realmente mudou bastante a minha visão de negócios, que foi o Empretec. O Empretec é um programa do Sebrae que eu fortemente recomendo para todo mundo que é empreendedor, porque te ajuda bastante a você entender sobre negócios e gestão de um pequeno negócio. Eu sempre digo que não basta você ter talento naquilo que você faz. O talento é importante, a dedicação é importante, mas saber fazer a gestão de um negócio é ainda mais ou tão importante quanto a habilidade que você tem com balões ou qualquer outro negócio que você vai fazer. Depois que eu saí do Sebrae, do Empretec, eu descobri que uma das coisas mais importantes para quem é empreendedor, é fazer algo que te dê satisfação pessoal. E foi nessa época que eu decidi vender todos os brinquedos e me dedicar exclusivamente aos balões. Por 2 motivos. Primeiro, porque já naquela época os brinquedos já começavam a demonstrar que não seriam um negócio promissor. E segundo, porque aquele tipo de atividade não me trazia satisfação pessoal. Eu fazia aquilo como um negócio, mas não porque eu amava, fazia porque me dava algum tipo de rendimento. Ao contrário dos balões. Os balões, quando eu olhava para o futuro, eu imaginava que ele poderia ser um ótimo negócio, que poderia ter um bom retorno financeiro e ainda mais importante do que isso, era algo que eu fazia com muita paixão, que me dava satisfação pessoal. Então eu decidi vender todos os brinquedos, me dedicar exclusivamente aos balões e foi assim que eu fiz. Eu acredito que a decisão foi acertada, ter vendido os brinquedos e ter focado apenas em decoração com balões. Mas ela não foi nada fácil. Em 2002, quando eu tomei essa decisão, eu ainda alugava brinquedo e isso me dava algum tipo de rendimento. Quando eu parei com a alocação dos brinquedos e trabalhei só com balões, o ano de 2003 talvez tenha sido, talvez não, certamente foi o ano mais difícil financeiramente para a gente. Nessa época, minha esposa Rosana trabalhava num banco, ela era a caixa de banco,
e os balões não davam dinheiro praticamente nenhum, porque as festas não eram recorrentes e eu ainda não tinha clientes dispostos a pagar aquilo que eu precisava para manter a empresa em dia. Então, se eu em 2002 participei do CIAB e aquilo transformou minha vida, no ano de 2003 eu não tive dinheiro para voltar lá e participar da próxima edição. E isso me doeu bastante, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar bastante, ia aprender muita coisa lá. Então 2003 foi um ano bem complicado, de contas bem apertadas, e foi só a partir de 2004 que realmente a gente começou a crescer como negócio, que as pessoas começaram a conhecer o nome da nossa empresa, e aí a gente começou a fazer festas um pouco mais elaboradas de verdade e conseguir conquistar clientes que estavam dispostos a investir um pouco mais em cenografia com balões, investir em balões, e foi dessa forma, passo a passo, que a gente realmente começou a mudar a nossa história, a nossa trajetória nessa atividade. Então foram 1 ano e meio ou 2 anos bastante difíceis mesmo, mas eu nunca pensei em desistir, porque quando eu olhava para frente eu acreditava realmente que os balões poderiam ser um bom negócio, além de ser algo, como eu já disse, que trazia muita satisfação pessoal, realmente me encantava fazendo aquilo. Em 2004 eu decidi, aí sim, formalizar a empresa, porque até então eu ainda trabalhava em casa, não tinha um CNPJ, não era uma empresa registrada. Então, em 2004, eu resolvi primeiro criar um CNPJ e falei para minha esposa que a gente precisava alugar uma sala comercial onde eu ia montar de verdade o meu negócio. Ela quase surtou, né? Porque a gente já pagava o aluguel da casa e ainda tem que pagar o aluguel de uma outra sala, e ela era a única pessoa que realmente trabalhava nessa época, então foi meio complicado. Bom, o aluguel devia ser mais ou menos uns R$200. Mas talvez a gente imaginava que era bem pesado para a gente. Mas eu acreditava muito e fiz isso. Eu aluguei uma sala comercial. A sala era em cima de um depósito de material para construção. E era bem engraçado, porque a gente construía as esculturas, não eram tão grandes, obviamente, como são hoje, mas já existiam algumas esculturas que a gente ia fazendo ali. E só que para sair, para carregar o caminhão, que a gente alugava o caminhão naquela época, não tinha caminhão, né? A gente alugava, a gente abria a janela, encostava o caminhão na porta do depósito e descia com as esculturas pela janela. Entrava com aquilo tudo no caminhão e ia montar as festas. Então foi um período bem engraçado, bem duro da nossa trajetória, assim, mas que fez a gente valorizar bastante o que a gente é hoje. Passado algum tempo, mais um tempo até curto, eu diria, da gente estar nessa sala, as coisas se mostraram mais promissoras. O fato de você ter criado uma estrutura maior, ou seja, uma sala, ter dividido o negócio, não mais estar dentro da sua casa, mas separado dele, o fato de você ter criado uma forma de atendimento melhor, enfim, algumas pequenas coisas que nós criamos naquela época fez com que o negócio crescesse. E passado, acho que mais ou menos uns 7 meses que a gente estava nessa sala, tinha um salão comercial embaixo dessa sala que ficou vago e a gente decidiu migrar para o salão, né? De novo eu fui falar com a Rosana e ela de novo quase surtou. Falou, você é louco, aqui é R$200, lá embaixo é 700, né? Mas eu acreditava realmente que aquilo podia dar certo e a gente alugou o salão por R$700 e começou a trabalhar no salão, uma loja aberta para a rua, e aconteceu a mesma coisa que aconteceu quando a gente foi para a sala. O fato de ter criado uma estrutura maior fez com que os trabalhos também fossem chegando de maneira mais rotineira. E nesse lugar a gente ficou mais ou menos 2 anos, salvo falha da minha pouca memória. E aí apareceu um outro salão na mesma rua, bem maior, o dobro do tamanho, só que esse já custava R$2.000. Aí de novo eu conversei com a Rosana, e aí eu tive que convencê-la de novo que era importante. E tem um fato que eu me lembro bastante hoje, que assim que a gente mudou para esse salão novo, que a gente foi pagar R$2.000, na mesma semana que a gente migrou para esse salão, a gente vendeu um evento muito grande. E eu só fui capaz de entregar o evento porque eu tinha um lugar para armazenar todos aqueles balões.
Então, graças a Deus, assim, a gente fez as coisas sempre passo a passo, cada passo na hora certa, crescer na hora que a gente achou que podia crescer. Então, isso mostrou pra gente que o caminho era pensar em crescer sempre, mas crescer com o pé no chão, um degrau de cada vez, sem pular etapas. Foi isso que a gente fez. Em 2007, mais ou menos, eu fiz um convite. Na verdade, não foi bem um convite, foi uma intimação para a Rosana, minha esposa. Como ela trabalhava no banco ainda naquela época, eu disse para ela o seguinte: ou você vem trabalhar comigo ou eu vou fechar isso aqui. Porque para mim era muito complicado, era muito trabalho fazer tudo sozinho. Você tinha que cuidar da criação, você tinha que cuidar de atender o telefone, de comprar balão, de atender fornecedor, de atender cliente, de fazer projeto, e aquilo foi se acumulando de tal forma que, apesar da empresa ainda ser pequena, eu já sentia a necessidade muito grande de ter uma pessoa de confiança do meu lado. E a pessoa de maior confiança na minha vida certamente era a Rosana, ainda é, obviamente. E aí eu fiz essa intimação e ela, depois de muito resistir, ela não queria, obviamente, mas a gente chegou num acordo e ela saiu do banco e veio trabalhar na Cenário Balões. E é claro que se a Cenário Balões é o que ela é hoje, é sem dúvida nenhuma por conta disso, dessa decisão que tanto eu quanto a Rosana tomamos e juntar os nossos esforços, trabalhar muito para conseguir chegar onde a gente chegou. Uma das coisas que me chama a atenção hoje é a forma como a gente conseguiu iniciar a trabalhar com clientes que estavam dispostos a fazer coisas maiores, que era um sonho que a gente tinha. Há muitos anos atrás existiam não várias, mas existiam algumas revistas, né? A forma de você divulgar o seu trabalho era fazer anúncio em revista. E um belo dia, não me lembro o ano, mas uma gerente de um buffet me ligou e pediu se a gente podia fazer a fachada do buffet, porque a fachada do buffet ia ser a capa da revista na próxima edição. Aí eu perguntei para ela o que ela queria fazer na fachada, ela falou: o que você quiser, só que eu só tinha 3 dias para executar isso. Então eu resolvi fazer um arco-íris, uma escultura de uma árvore com um jardim, algumas coisas diferentes, uma árvore que tinha um balanço, foi quando eu criei também pela primeira vez um catavento. Então eu fiz uma composição de uma cenografia para a fachada desse buffet, de uma maneira muito rápida, executamos, foi feita a fotografia e depois de alguns dias aquela foto realmente saiu na capa dessa revista de festas infantis. Parecia uma coisa automática. No mesmo dia que essa capa saiu, o telefone começou a tocar e as pessoas começaram a pedir algo exatamente igual àquilo ou muito parecido com aquilo. E foi talvez nesse momento que ficou mais claro para mim a percepção de que as pessoas só compram aquilo que vem. Então, como as pessoas não viam aquelas decorações, elas jamais poderiam pedir algo que elas não tinham ideia de que era possível fazer. Mas quando elas começaram a ver, a enxergar, aí elas começaram a consumir aquele produto. Então eu sempre tive isso muito claro na minha trajetória de balões. Se você quer vender alguma coisa, você precisa mostrar isso para as pessoas. Tem uma coisa que ilustra bem isso também, que foi a primeira escultura de girafa que eu fiz. Na verdade, essa escultura de girafa, ela foi inspirada numa escultura do Federico Onida, um italiano que para mim é um ícone do mercado de balões no mundo. O Federico fez uma escultura para uma competição e eu queria muito fazer aquela escultura numa festa aqui no Brasil. E toda vez que alguém pedia uma festa, de safari principalmente, ou de animais, eu sempre oferecia colocar uma escultura de uma girafa. E as pessoas perguntavam assim: mas será que vai ficar bom? Vai ser legal? Eu falei: vai, é super bacana. Mas como eu nunca tinha feito e não tinha foto, as pessoas não compravam. Mas teve um belo dia que uma cliente resolveu pagar para ver. Ela falou: gostei dessa ideia da girafa, vamos fazer. E eu fiz a minha primeira escultura de girafa. Ela tinha 4 metros de altura e ficou uma escultura bastante impactante. Nunca tinha visto nenhuma escultura tão grande e tão bem elaborada aqui no Brasil naquela época. E aí foi muito engraçado porque assim, no dia seguinte,
as pessoas começavam a ligar e perguntar assim, eu quero uma girafa, quanto custa a girafa? Eu não precisava mais oferecer a girafa, as pessoas viam a foto e começavam a comprar. E assim foi quase praticamente tudo que a gente fazia. Tudo que a gente fazia, que dava uma grande repercussão, as pessoas ligavam e começavam a pedir. Isso funciona até hoje. As pessoas só compram aquilo que elas veem. Se elas não conseguirem enxergar uma decoração, o que é possível fazer com balão, elas não são capazes de imaginar, então elas não vão comprar. Uma outra coisa que ajudou bastante a Cenário Balões se tornar bastante conhecida foi a participação em feiras de negócio. Então a gente usava uma vez por ano um espaço cada vez maior nas feiras para criar uma cenografia diferente. Então todo ano eu criava algo específico para aquela feira e as pessoas que iam já ficavam na expectativa do que eu faria no ano seguinte e ia gerando um desafio. Então todo ano eu aumentava o tamanho e aumentava o nível de técnica e de sofisticação do acabamento das nossas esculturas. De tal modo que a última a gente encerrou, não me lembro o ano agora, mas também isso não é importante, mas foi uma escultura que a gente fez uma homenagem para o Ayrton Senna. Era o 20º ano de morte do Ayrton Senna e nós criamos uma cenografia de fundo com o rosto do Senna desenhado. Tinha também a pista de corrida, um S, e uma escultura tridimensional do carro dele em tamanho real, com capacete, com a escultura do corredor, enfim, era uma cenografia completa de alguém que para mim sempre foi um ídolo e continua sendo até hoje. Então essas decorações grandiosas, essas coisas diferentes, fizeram com que a Cenário Balões ganhasse uma projeção não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Em 2011 eu recebi um convite de duas amigas, a Evelise e a Silvia Santos. Elas me convidaram para participar de uma competição na Inglaterra, em Londres. E eu fiquei dizendo para elas que não fazia muito sentido a gente ir, né? Porque a gente olhava para fora do Brasil e via grandes esculturas, coisas bem complexas, e eu não me sentia seguro e capaz de fazer algo para competir com as pessoas do resto do mundo. Mas elas me perturbaram tanto que eu resolvi aceitar o convite e fui capitão dessa equipe que eu criei, que a gente comandou em 2011 lá em Londres. A escultura tinha um tema naquela época, né, proposta pelos organizadores, que era sobre o futuro. E eu resolvi criar uma escultura que não falasse exatamente de futuro. Eu peguei o planeta Terra, coloquei duas mãos embaixo dele e chamei aquilo de o futuro está em suas mãos. A escultura tridimensional do planeta girava em um eixo e as mãos foram feitas todas com distorção, parecendo que elas estavam realmente segurando o planeta Terra. Foi a primeira vez que eu participei de uma competição internacional, foi algo que eu tenho uma recordação muito boa disso até hoje. Agradeço muito a Eva e a Silvia até hoje por elas terem feito esse convite, confiado no nosso trabalho, terem colaborado com a gente lá na competição. E para nossa surpresa, não quando a gente estava lá, mas para nossa surpresa quando a gente ainda estava aqui, porque a gente não acreditava, a gente ficou com o título de segundo colocado nessa competição, perdendo só para os russos, que na época realmente fizeram uma escultura bem incrível e que mereceram ganhar. Mas para quem não acreditava nem que podia competir, ser segundo lugar numa competição internacional para a gente é motivo de grande orgulho, sem dúvida nenhuma. Depois que a gente voltou de Londres, a nossa empresa já era bastante conhecida, mas isso também deu mais um gás, por assim dizer, na nossa trajetória. A gente começou a crescer de maneira mais forte e conseguir conquistar clientes cada vez mais dentro do perfil daquilo que a gente tinha definido para o nosso negócio. A gente mudou novamente de galpão, fomos para um galpão um pouco maior, compramos um segundo caminhão, compramos mais uma van e aumentamos o tamanho da equipe. Enfim, nós criamos uma estrutura capaz de atender grandes clientes, grandes eventos e, de novo, acho importante dizer, sempre de maneira passo a passo. A gente nunca
saiu do degrau 2 para o degrau 10, não. A gente foi degrau a degrau, passo a passo, de acordo com a nossa capacidade de investimento, fazendo as coisas que a gente podia fazer, os investimentos que a gente podia fazer. Quando eu iniciei meu negócio de balões lá em 2002, naquela época a gente só tinha revistas internacionais e era a única forma de ver alguma coisa que acontecia no mundo era através dessas revistas, das images, que chegavam no Brasil a cada 3 meses. Lembrando que não havia ainda internet, não havia celular, não havia redes sociais. Então a gente pegava aquelas revistas e via aqueles eventos internacionais acontecendo e não dava naquela época, para mim, pelo menos, não dava nem para sonhar em estar num lugar daquele, mas era algo como inalcançável. E, para minha surpresa, né, em 2014, depois de já estar trabalhando com balões há 12 anos, eu fui participar do World Balloon Convention nos Estados Unidos, em Denver, participando da competição de esculturas gigantes, que é a coisa que no mundo dos balões é aquilo que eu mais gosto de fazer, criar cenografias de grande impacto. E eu fui para a competição e participamos lá com uma equipe de aproximadamente 20 pessoas. Dessa vez a gente não ficou entre os 3 primeiros, mas fizemos uma escultura que me deixa muito orgulhoso, que era a escultura do rosto da Mãe Natureza. E mais do que o fato de estar competindo, mais importante do fato de ganhar ou não era estar no World Balloon Convention, algo que parecia tão inalcançável, tão longe, e estar junto com competidores do mundo inteiro, com aquelas pessoas que você só conhecia a partir de alguns anos atrás por revista ou por redes sociais ou por ouvir dizer, e você estava ali naquele mesmo ambiente, na mesma competição de todo mundo. Um ambiente que junta centenas de competidores, literalmente do mundo inteiro, e você fazer parte disso é uma coisa mágica, é uma coisa incrível. Um ano antes do World Balloon Convention 2016, eu me inscrevi para participar de um concurso. O concurso era para escolher o profissional dentro do mundo inteiro que faria a decoração da festa de gala do World Balloon Convention 2016. Eu me inscrevi, mandei as minhas fotos, mandei uma sugestão de projeto e fui o designer escolhido naquele ano para assinar o projeto do baile de gala do World Balloon. Para mim, talvez até hoje tenha sido um dos maiores desafios dentro da minha trajetória de balões. Era um evento gigantesco, o espaço muito grande, fora do Brasil, sem a minha equipe, que normalmente me acompanha nos meus trabalhos. E era um trabalho que ia ser o encerramento de uma festa, onde estariam presentes as pessoas mais importantes dessa atividade, todos os profissionais, todos os artistas do mundo inteiro. Eram mais de 1000 pessoas de todo o planeta, todos profissionais altamente qualificados, e estariam numa festa de encerramento que a decoração era assinada por nós. Então esse realmente foi um grande desafio e foi, sem dúvida nenhuma, a realização de mais um sonho para a gente. Seguindo mais um pouco em frente, agora em 2018, eu fui convidado, finalmente, porque esse realmente era um grande sonho meu e um grande objetivo, para ser instrutor do World Balloon Convention da edição 2018 em San Diego. Então, essa, sem dúvida nenhuma, foi para mim uma grande realização. Poder dar aula no maior evento e mais importante do mundo dos balões é algo que traz para mim uma satisfação pessoal, algo que simplesmente não tem preço. Então, quando eu disse para vocês lá atrás que a importância de um negócio não é só o que aquele negócio pode te trazer financeiramente, mas principalmente o quanto aquilo te traz satisfação pessoal. Então, para mim, isso foi uma realização de um grande sonho de novo. E foi, inclusive, nesse World Balloon, que quando eu encerrei, a gente estava na festa de encerramento, eu recebi um convite para ir dar aula no Japão, em Tóquio. E naquele momento eu fiquei muito emocionado porque eu lembrei que a pessoa que estava me convidando foi um dos instrutores internacionais do primeiro curso que eu fiz no Brasil em 2002. Bom, e o nome dessa pessoa é Emily, e que a propósito foi a pessoa que criou o Bubble,
esse balão que hoje é uma febre mundial, ele foi criado provavelmente em 2001 ou 2002, e a Emily veio trazer para a gente aqui no Brasil em 2002, e recebi um convite para dar aula no J-Ban, que é um evento lá no Japão, que foi o 20º J-Ban, e eu fui um dos instrutores. E no jantar de encerramento do evento, estava lá ao meu lado a Emily, além de outros amigos, e o filho dela, né, que quando veio para o Brasil era um bebê, e lá estava completando 16, 17 anos de vida também. Então, assim, foi para mim um marco muito grande na minha trajetória, porque ele meio que fechava um ciclo, né, de coisas que a gente foi conquistando ao longo dos anos através do mundo dos balões. Além de Tóquio, eu já tive a oportunidade de conhecer a Austrália, a Hungria, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Porto Rico, México, sempre dando aula de balões e compartilhando um pouco do que a gente aprendeu ao longo desses anos com outros profissionais ao redor do mundo inteiro. Então hoje, quando eu olho para trás, onde eu comecei com aquele investimento de apenas R$1.000 e sem ter ideia do que eu poderia fazer com balões, essa trajetória me deixa muito orgulhoso e me deixa confiante em dizer que para você que se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Nada é tão distante que você não possa fazer. Nada é tão impossível se a gente acreditar que realmente consegue fazer aquilo. Eu imagino que um pouco dessa história possa contribuir com essa convicção para que você tenha seus sonhos e corra atrás deles. Mais recentemente, a Cenário Balões abriu uma loja no bairro de Moema, um bairro bastante tradicional aqui em São Paulo, uma loja conceito, onde a gente vende só balões Qualatex, que são os melhores balões do mundo, que é o balão que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente acredita. Abrimos também um e-commerce para facilitar a vida do decorador de balões, então o e-commerce da Cenário Balões, você que é decorador pode encontrar balões desde pacotes, passando por balões individuais e toda a linha de balões Qualatex. Então nós construímos isso tudo durante todos esses anos de maneira, de novo, passo a passo, de maneira sempre muito correta, com muita ética, fazendo com que as pessoas que conhecem o trabalho da Cenário Balões respeitem não só a nossa trajetória, não só o nosso trabalho, mas a nossa ética e o nosso valor dentro dessa atividade. Eu acredito que o segredo para a gente ter conquistado tudo isso foi sempre ter investido em conhecimento. A gente nunca parou de aprender, a fazer diversos cursos dentro e fora do Brasil, a testar dia a dia coisas novas dentro do nosso galpão e com a nossa equipe. Então era muito mais do que apenas inspiração, mas muita transpiração. Não é à toa que a gente coloca embaixo da nossa logomarca excelência em decoração, porque tudo que a gente vai fazer, a gente busca excelência, fazer o melhor que é possível naquele momento para aquele evento. Não importa quem é o cliente, não importa quanto ele investiu, importa para a gente o quanto a gente é capaz de fazer o melhor. E é isso que a gente busca sempre. Acho que também o fato da gente ter criado sempre bons relacionamentos de forma ética e com bons parceiros. Eu costumo dizer que se você quer ir rápido, é melhor você ir sozinho, mas se você quer ir longe, é importante ir acompanhado. Então ter bons parceiros sempre foi e é até hoje um dos principais fatores de sucesso do nosso negócio. E eu acredito que de verdade a coisa mais importante de todas é a ética. Porque as pessoas podem gostar muito do seu trabalho, do seu talento, mas se elas não enxergarem ética naquilo que você faz, se elas não acreditarem em você, nos seus valores, nos valores que você carrega, nos valores da sua família, nos valores do seu negócio, você pode até ter sucesso por algum tempo, mas ele nunca vai ser permanente. Se eu pudesse resumir a minha trajetória em uma única frase, seria a frase do Mário Quintana. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que as borboletas venham até você.